Bom, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Júnior Torres, tenho 39 anos e há 25 anos eu venho desenvolvendo projetos sociais, projetos culturais, projetos de impacto nas comunidades, que vão desde a construção de usina, a primeira usina solar de geração distribuída de favela em periferia do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, a centros culturais e escolas. Além disso, a gente vem desenvolvendo vários programas de qualificação profissional no Rio Grande do Sul e até mesmo fora do país, e apoiando mais de 12.000 iniciativas de terceiros, projetos de outras pessoas a terem reconhecimento, a receberem recursos, a receberem convênios, a se emanciparem. O primeiro passo é focar naquela ideia em que eu acredito que faça sentido não só para mim, mas também para a comunidade. O segundo passo é montar o planejamento da onde eu estou para onde eu quero chegar. É importante saber as minhas potencialidades, as potencialidades dos meus parceiros e também as nossas dificuldades. É aí que a gente começa a agregar pessoas que trazem o conhecimento e a sabedoria que a gente não tem. Se eu vou construir um centro cultural, eu preciso trazer um arquiteto. Se eu vou fazer uma pesquisa, como a gente acabou de fazer agora, a maior pesquisa do país dentro das comunidades, a gente precisa trazer um analista de dados. Se eu vou para outro país, eu preciso trazer um tradutor ou alguém que conheça aquele país. E é assim que a gente começa a montar a estratégia de todos os projetos que a gente realiza, engajando parceiros e formando redes. Isso é fundamental para quem está dentro dos territórios de periferia, para quem tem uma ideia e tem um projeto. Após isso, a gente vai montar o plano de execução. Esse é o nosso primeiro grande projeto. Tá? Eu comecei a fazer projetos quando eu tinha 14 anos de idade. E esse projeto foi um sonho. Acho que todo mundo que tem projeto social, que atua nas comunidades, sonha em ter um espaço próprio, né? Então, a gente aplica aqui aqueles pontos, aqueles conceitos que a gente leva até hoje para a nossa vida. O primeiro passo, nós não tínhamos um terreno, né? A gente foi buscar a prefeitura, apresentar uma ideia de ter uma sede própria, ao mesmo tempo em que a associação comercial da cidade e as universidades estavam pedindo. O primeiro passo, o prefeito falou assim: não, tudo bem, posso até pensar, mas preciso ter um projeto técnico. Eu falei, o que que é isso? Ah, um projeto arquitetônico, projeto hidráulico, elétrico. Então a gente começa a aprender aquilo que a gente precisa, a se qualificar, a formar uma rede de pessoas para viabilizar esse projeto. A gente buscou uma universidade, se dispôs a criar um curso de extensão, né, onde os alunos iam aprendendo e fazendo junto aos professores, e em 4 meses a gente conseguiu o projeto arquitetônico, técnico, hidráulico e tudo mais. A partir desse momento, aí o prefeito falou assim: "Olha, ok, tu tem o projeto, mas será que você vai conseguir viabilizar?" Falei: "Se tu me disponibilizar um terreno, eu posso tentar." Falei: "Então vamos fazer aqui um convênio de 5 anos, se vocês construírem esse espaço dentro de 5 anos, o terreno é de vocês, vocês ficam com a sede, se não construir tu me devolve, topa?" "Topo." A partir desse momento, a gente começou a formar uma rede, que é fundamental, e a CUFA hoje, e todo o meu trabalho, ele vem sendo atuação em rede. A gente buscou fazer uma visita a vários empresários, alguns diziam que não estavam, a gente via lá no fundo ele: "Não, diz que eu não estou hoje, você vai pedir dinheiro de novo." E a gente conseguiu encontrar uma pessoa, que essa pessoa olhou e falou assim: "Olha, há muitos anos eu penso em fazer algo assim, mas ninguém nunca me propôs nada. E eu gostaria de saber, só que eu tenho só recurso através de uma lei de incentivo à cultura." Então a gente foi buscar 8 horas de viagem de ônibus da Frederico Westphalen a Porto Alegre, conhecer o que que era a tal da lei. E a gente buscou nos qualificar, aprendemos a escrever, depois de muitas idas e vindas, a gente foi aprendendo, né, os processos e tudo mais, e um certo dia tocou o telefone, o pessoal falou assim: "Aprovou o teu projeto." E aquele dia foi um divisor de águas para nós, porque muitas vezes quem está lá na ponta ou está distante dos locais de decisão de poder acha que é inalcançável algo.
E com muita técnica, com muito auxílio, com uma equipe qualificada, a gente conseguiu vencer as etapas burocráticas, as barreiras que tinham e aprovar esse projeto. Esse projeto ele foi construído numa área de 7.000 metros quadrados, em 8 meses. Então hoje uma obra pública desse tamanho levaria de 2 a 3 a 4 anos, quem trabalha com obra aí vai saber melhor que eu, e a um custo de 50% do valor do mercado. Por quê? Porque quem trabalhou, quem foi o fornecedor aqui, foram as pessoas que eram da comunidade. A gente tocou toda essa obra aqui, como vocês podem ver aqui, sem nenhum tapume, equipe de segurança, nunca sumiu um fio, porque a comunidade mesmo conduzia, e a gente entregou em 8 meses essa obra. Uma obra gigantesca, ela funciona hoje oferecendo esporte, cultura, qualificações profissionais à comunidade. A gente vem replicando isso em outras regiões do estado, buscando ocupar espaços ociosos. Aqui era um local onde antes era um aterro sanitário, então tem todo um trabalho junto ao meio ambiente para recuperação, e essa é uma das nossas primeiras entregas que a gente faz. Aqui tem uma imagem que mostra toda a cidade, né, e o prédio aqui na primeira etapa já concluindo, né, e atendendo. Olhando assim parece que foi fácil, né, mas a gente teve muitos desafios durante a obra. Eu mesmo nunca tinha construído nenhuma parede, então construir uma obra dessa requereu muita transparência também com a nossa equipe, com os parceiros, com os patrocinadores, para que a gente pudesse vencer as dificuldades. Um dia lá caiu o muro, aí tem uma escola do lado, aí tinha que resolver esse problema. Então, para quem está desenvolvendo projetos também, os desafios são imensos durante toda a caminhada, né? Os problemas eles vão surgindo o tempo todo, e eu acredito que a nossa forma de resolver os problemas é o que define o nosso fracasso e o nosso sucesso. E nem sempre quando a porta fecha ou quando há algum problema é um sinal de fracasso, porque isso faz com que a gente aprenda coisas que a gente não sabia, né, que a gente evolua. Eu costumo dizer que aqui nas enchentes, que é outro case que a gente vai trazer, a gente abriu uma startup nova todo dia, porque era um problema novo todo dia, e a forma da gente poder resolver isso é o que define o nosso sucesso, o nosso fracasso. Então, aqui está um pouquinho sobre esse trabalho. E fazendo um gancho, em 2024, durante o período das enchentes, eu acho que a gente teve o nosso maior desafio aqui no Rio Grande do Sul. Depois de 3 enchentes consecutivas, eu ajudei a desenvolver todo o programa de entrega dos auxílios governamentais para as comunidades atingidas na primeira enchente do Vale do Taquari. E nessa grande enchente, quando a água começou a subir e a gente viu que ia tomar uma dimensão jamais vista, a gente criou uma campanha de comunicação. Numa noite, publicamos, no outro dia, quando acordamos, tinha 40.000 likes no nosso Instagram. A gente não sabia o que aconteceu, até conseguir entender o que estava acontecendo. Uma influencer havia compartilhado, o DJ Alok havia baixado também para o Brasil, ele compartilhou, e naquele dia, muitas empresas, muitas pessoas que queriam doar começaram a nos procurar. E a gente começou a voltar alguns passos atrás e usar mais ou menos isso que eu trago nessa primeira lâmina, né. A gente queria ajudar as pessoas, a gente queria fazer as doações chegar, a gente montou uma estratégia, nós não tínhamos centros de distribuição, então a gente começou a entender de logística. Caiu uma ponte que ligava Porto Alegre a Santa Maria, então a logística tinha que entrar de lá para cá e vice-versa, e a gente conseguiu montar uma operação logística que está publicada num decreto oficial do governador, em que a CUFA, junto a ribeirinhos, pescadores, atuou na gestão logística junto à PRF, junto ao Exército, à Marinha e Aeronáutica. E a gente recebeu, durante esse período das enchentes, mais de 4.000 toneladas em doações, e criamos um processo de transparência dessas doações, que foi auditado por vários órgãos de controle, mas o nosso maior processo de transparência era com as pessoas, porque as pessoas que doavam viam chegar lá na ponta aquela doação, e as pessoas que estavam na comunidade falavam assim: "Ó, a CUFA está aqui conosco". E quando a água baixou, que vários voluntários foram embora depois de um período, os órgãos nos questionavam: "Por que que os voluntários de vocês não foram embora?".
E a gente falava: "Porque são pessoas que perderam tudo, eles não têm como ir embora desse território". E a gente vem atuando muito nesse fortalecimento de ações comunitárias. Após as enchentes, a gente recebeu um convite pra COP29, onde a gente foi apresentar todo esse processo de empoderamento, de fortalecimento de projetos nas comunidades, nos territórios. Um dos nossos maiores focos hoje não é fortalecer o meu trabalho, mas o trabalho dos outros, os outros trabalhos existentes dentro dos territórios. E aqui há 2 dias a gente está indo para o intercâmbio, para uma imersão na China, poder dividir essas experiências aqui do Rio Grande do Sul com o resto do mundo, mas também absorver novos conhecimentos para aquilo que a gente vem fazendo. Eh, Isso é um pouquinho das ações que a gente vem realizando. Gostaria de agradecer todos vocês aqui pela atenção e espero poder ter contribuído com cada um de vocês. Queria dizer também que nos dias de hoje, os projetos sociais que geram mais impacto são os das comunidades, os projetos mais fortes, mais potentes, né, e que todos vocês que têm um projeto, né, que queiram tirar um projeto do papel, que se sintam abraçados aqui, né, entusiasmados com essa história, porque a gente vem lá do interior do estado, né, desenvolvendo esses programas e hoje a gente está presente em mais de 200 cidades do Rio Grande do Sul e em vários países. Muito obrigado a todos.